Opa, som. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Não tem ninguém online. Tem Santista on aí, galera? Boa noite a todos. Não tem ninguém online. Tem Santista on aí, galera? Boa noite a todos. Não tem ninguém online. Tem Santista on aí, galera? Boa noite a todos. Não tem ninguém online. Tem Santista on aí, galera? Vou ficar aqui, vou ficar bem no cantinho. Acho que fica bom assim, né? Não tem ninguém online, no chat não tem ninguém. Então vamos ver um assunto aqui, já que não tem ninguém online, vou ter que ver um assunto. Vamos falar do Santos. O Santos vai jogar próximo jogo contra o Fluminense, no dia 1 de agosto, tá? Segunda-feira. Semana cheia, a polícia quer conhecer os jogadores, trabalhar, treinar e no próximo jogo botar um time aí que ele acha que foi os melhores no treino, né? Vamos ver qual que é a opinião dele, o que que ele vai fazer. E daqui para frente o Santos só tem um Brasileirão, então vai ser um jogo por semana, galera. Nós vai sentir saudade aí. Eu mesmo já tô sentindo saudade de o Santos jogar no meio da semana e jogar no domingo.
meio de semana e domingo ou sábado, né? Não vai ter mais isso, galera. Agora é só uma vez por semana. Santos vai jogar com o Fluminense segunda-feira. Depois vai jogar no dia 8. E assim vai, depois dia 14. Entendeu, galera? Então vai ser um jogo por semana. Então o Santista nós vai ter que ficar comentando do jogo a semana inteira. Por exemplo, ontem o Santos empatou com o Fortaleza, 0-0. Aí o que acontece? Nós vai ter que ficar essa semana inteira sem mais jogo, né? Que não vai ter outro jogo. E a gente vai ficar na mesma treca, né? Esse jogo ruim que teve aí, que não dá nem vontade de comentar esse jogo aí contra o Fortaleza. E esperando o próximo jogo contra o Fluminense. Vamos ver se sai alguma notícia boa, pelo menos, né? Vamos ver se sai a notícia de alguma contratação, porque por enquanto é só especulação. Falam que vão trazer tal jogador, lateral tal, jogador da Argentina, jogador não sei da onde, até agora não veio nenhum. E isso é complicado, né, galera? Porque o Santos precisa de reforço. E essa morosidade toda, essa demora toda para trazer jogador é complicado. O que acontece? O Rueda, que é o presidente do Santos, ele diz que não tem dinheiro. Então ele vai em busca dos jogadores de graça, né? De graça, assim, que é para só pagar o salário. E ele não vai dar muito certo isso. Por quê? Jogador que aceita vir de graça para um time é jogador fraco, galera. Se pôr no lugar do empresário, se você aí que está assistindo, se você fosse um empresário do futebol, você investiu na carreira do seu jogador, investiu muito dinheiro. Aí na hora que vem um time interessado, que nem o Santos, time gigante, aí você vai falar, não, pega aí de graça, paga só o salário dele. Não vai, né, galera? Então, os empresários, ele quer ganhar o dinheiro. Que for 1 milhão, 2, 3 milhões, o empresário, ele quer ganhar a parte dele que ele tem direito, né, galera? Porque ele investiu, às vezes pega um garoto com 10 anos, começa a investir, aí quando ele chega numa certa idade aí, 18, 20 anos, aí tem essa oportunidade aí de jogar no Santos, eles vão querer dinheiro. Então, esse negócio de contratar sem dinheiro não vai dar muito certo, tá? Não vai dar certo. Vai acabar jogadores ruins aceitando essas propostas grátis aí e não vai dar certo. Vai ser jogador para que nem tipo o JJ, Angulo, né, esses jogadores que não vingou no Santos, né? Goulart, porque o de graça ninguém quer jogar, né, galera? Só pelo salário. Aí o Santos tá atrás de uns argentinos aí, Blondel não deu certo, agora Eric Mesa, aí tem um que saiu novo aí que o pessoal tá falando, mas eu não sei de onde que sai esses nomes, galera. É outra coisa errada que eu acho da diretoria do Santos. A gente tem que negociar com o jogador sem sair falando na mídia, sem falar para ninguém. Porque se você fala para alguém, o Santos não tem dinheiro. Como é que vai competir com times que têm dinheiro? Que nem esse Eric Mesa aí, é ótimo jogador. Eu vi os vídeos dele. Joga demais. Só que chamou a atenção de outros times, porque o Santos está negociando e os outros times vêm, opa, vamos ver que jogador que é esse que o Santos está olhando. Aí o Flamengo já está interessado nesse jogador. E aí, se o Flamengo querer, ele leva, porque ele vai pagar. Agora o Santos não tem condição de pagar. Então, é outro erro dessa diretoria. Negocia debaixo dos panos, sem ninguém saber, no sigilo. Só anuncia quando tiver fechado. Tiver tudo certo, fechado com o jogador e com o time, porque assim, esse Blondel aí, ele aceitou o salário do Santos, negociou, mas o Reda tem que ver que o primeiro que ele tem que conversar é o presidente do time, é o time lá do cara. Mas não, conversa primeiro com o jogador, aí fala, tá tudo certo, entre o Santos e o jogador. O cara aceitou o salário, tá tudo combinado. Mas aí esqueceu de falar com o time. Quando foi falar com o time falou, não, aqui não, de graça não, vocês vão ter que dar dinheiro. Aí depois o Santos pegou, mandou a segunda proposta. Aí foi recusado de novo. Então, assim, é proposta muito baixa. Os times dele lá não vai aceitar, não tem como. Entendeu? Não tem como. Então tem que desembolsar dinheiro. Né? Chegar assim e falar, empresta ele para mim. Agora que nem o Santos emprestou o William Maranhão. É um jogador fraco, entendeu? Aí o Atlético Goianiense ficou. Mas é muito raro algum time emprestar jogador assim, de graça. Se for bom, né, que eu tô falando, né?
Se for ruim, aí os outros times não quer, aí os outros times querem empurrar pra gente. E se for bom, é só no dinheiro. Que nem o São Paulo veio com 4 milhões para contratar o John. É um valor muito baixo, galera. Não vale a pena. Se fosse 4 milhões e um jogador lá que seja de qualidade, aí vale a pena. Mas por 4 milhões só não vale a pena. Porque o Jandrei já foi de graça para lá, então pegaram uma boi já, né? Jandrei tava esquecido, ninguém queria saber do Jandrei, né? É engraçado, né, cara? O Santos é um time, por isso que eu falo que o Santos não é grande, o Santos é gigante. Por quê? Tudo que o Santos faz, os outros times copiam. Eu não sei o que acontece. Deixa eu arrumar esse fio aqui, peraí. Tudo que o Santos faz, o time copia. O Flamengo mesmo. Vê quantos jogadores dos ex-Santos aí tá no Flamengo. Vou falar só alguns que eu lembro. Thiago Maia, Gustavo Henrique, Bruno Henrique, Gabigol, Diego. Entendeu? Agora eles estão querendo esse Eric Mesa aí, que é o mesmo que o Santos está negociando. Então, os times daqui do Brasil ficam tudo de olho no Santos, galera. Todo mundo tá ligado nisso aí. Entendeu? Como eu falei, o Flamengo tem vários jogadores aí que é ex-Santos, né? Então, o Santos não pode bobear de ficar falando de negociação. Tá negociando? Mantém sigilo, não tem dinheiro, vai conversando aí por trás das câmeras, sem divulgar nada. E aí depois pega e, quando tiver fechado, martelo batido, pode chamar, pode falar na mídia agora aí, que o jogador tal que a gente tá trazendo. Mas não, especula, estuda o jogador, não sei como que ele estuda, né? Porque pelo jeito é tudo pelos vídeos, né? Deve ser tudo pelos vídeos. Eu não acredito que eles tenham, o Santos tem um olheiro que vai lá ver o jogador jogando. E nem eu sei desses jogadores. Esses jogadores que tá jogando, que tá sendo especulado aí, não conheço nenhum. Porque são jogadores estrangeiros, eu não acompanho o futebol argentino, eu não acompanho o campeonato argentino. Eu gosto do Brasileirão, entendeu? E o Lisca falou isso aí hoje. Ele falou que o Santos tem que parar com esse negócio de contratar estrangeiro, porque se o Santos procurar no Brasil, vai achar. E eu concordo com o Lisca. Concordo. Tem na Série B aí, ó. Não tem nenhum jogador que jogue pelo salário na Série B? Tem vários jogadores. É só procurar, entendeu? Falta olheiro. Gente que tem a visão de futebol. Não estou falando ex-jogadores, tá? Também não concordo muito de ex-jogadores, né, das antigas, tá trabalhando no Santos. Eu acho assim, eles teve a época dele, né? Eles foram campeões, a gente agradece muito eles, mas eu acho que não dá muito certo esse negócio de ex-jogador, né? Porque o ex-jogador, ele contribuiu para o time, né? O time foi campeão e tudo, mas para negócio de contratação, para ser auxiliar técnico, esses aí que tá no Santos, eu acho que não serve não. Eu acho que o Santos tinha que procurar um cara especializado nisso, em olhar jogadores. Porque o que o Rueda indica, o que alguém está indicando aí pro Rueda, são jogadores que nós não conhecemos, né? Então é tipo assim, contrata na sorte, vamos ver o que dá. O Angulo foi assim, contrata na sorte, né? Vamos ver o que vai dar, e deu errado. JJ deu errado, o lá deu errado. O Auro deu errado. Praticamente eu vou falar que deu certo, é mais fácil falar o que deu certo do que os que não deu errado, né? Os que deram errado. Meu, o Maico deu certo, porém só vive machucado. O Bauer é a melhor contratação do Santos. Então, esses jogadores deram certo, entendeu? Mas essa diretoria aí tá sem crédito nenhum, né? Com nós torcedores. Daqui a pouco o Santos vai virar um time todo estrangeiro. O time inteiro, os 11 jogadores vai ser estrangeiro. Tem que ter um limite, né, galera? Tem que ter um limite. O Santos nunca foi assim. O Santos nunca foi um time quase todo estrangeiro, a metade estrangeiro. Nunca foi, entendeu? Eu acho que ter ali uns 3 estrangeiros no time, beleza. Ok, 3 estrangeiros já tá bom. Agora, contratar 5, 6, 7, aí já não é legal, né? Até porque, como eu falei,
tem que avaliar muito bem. E o Santos não tem esse cara que avalia muito bem. Porque o que, que ele viu no JJ? O que, que ele viu no Angulo? Esse olheiro do Santos aí. O que, que ele viu? O que, que o scout do Santos aí viu nesses caras? No Goulart? Não viu nada, galera. Eles viram foi vídeo. Você pegar um vídeo e ver um jogador os melhores momentos dele, você vai contratar ele, porque você tá vendo os melhores momentos. Agora vai lá no campo ver os 90 minutos ele jogando. Vai, viaja lá pra China e vê o Goulart jogando 90 minutos. Aí você consegue tirar um pouco mais, entendeu? Porque você tá olhando o momento do jogador, não tá vendo o replay, os vídeos do jogador. Então, essa diretoria tem muita coisa que não tá no lugar. Não gosto da assessoria de imprensa, é muito bagunçado e parece que eles não são santistas porque é, não pode passar material da Santos TV no nosso canal, não pode fazer uma live ao vivo mostrando uma entrevista do Lisca, que eles derrubam o canal, não pode um monte de coisa, entendeu? Então, eu acho que a diretoria, na próxima eleição, tem que reformular tudo. Sai assessoria de imprensa, sai gerente de futebol, sai diretor, sai tudo. O grupo gestor inteiro tem que sair. Porque, pelo que nós está vendo em campo, não entende de futebol, não entende. Não entende. No administrativo, dizer que tá bom, né? Que nem desde o começo eu acreditei que estava bom. Mas também a gente está vendo aí que não tá as coisas lá, essas coisas não, que eles estão falando, que o Rueda é bom empresário, que administra bem, que não sei o quê. Então já está começando a aparecer as coisas que estão dando errado, né? Porque o Angulo, R$ 500 mil, se você analisa o jogador direito, você não pagaria. Eu não pagaria, entendeu? Vamos tratar o Santos como se fosse uma empresa sua. Você contrataria o Angulo por 500 mil? Não. Mas como não é deles, né? Então eles contratam de olho fechado praticamente, né? Porque né, não é possível o jogador vir para o Santos e esquecer de jogar futebol. Esqueceu. Foi contratado e esqueceu de jogar futebol. Não, isso aí foi má avaliação, não foi avaliado direito. Essa é a verdade, entendeu? Não foi avaliado direito. Jogador nenhum esquece de jogar futebol. Ele pode ter partidas ruins, né? Partidas ruins, tudo, até se entrosar. Mas acontecer isso que aconteceu com esses aí que veio, que não jogaram nada, não acontece. Agora, o Bruno Oliveira, que para mim foi uma surpresa, é um jogador até mediano, para bom, né? É um jogador que ele é meia e tá fazendo a diferença nas bolas paradas. Jogador que veio de time pequeno, acho que veio da Caldense, né? Tá fazendo a diferença. Não tá aquelas coisas que a gente imaginava, né? Mas é um cara bom na bola parada, então tá fazendo a diferença. É um cara barato, o cara não custa 500 mil por mês. É um cara que ganha bem menos, entendeu? Aí que tá a questão. Quem trouxe ele, eu não sei quem trouxe, se foi o Edu Dracena, se foi o Rueda, se foi alguém que indicou. Mas quem indicou estava certo. Bruno Oliveira merece uma chance no Santos. Ele merece, porque ele é um bom jogador, entendeu? E como eu falei, ontem no jogo do Fortaleza, eu não tiraria ele. Não tiraria o Bruno Oliveira, porque ele tem a bola parada boa e o Santos não tem nenhum outro jogador que faça isso, né? Aí você tira o Bruno Oliveira e quem vai bater as faltas? Quem vai bater esse escanteio? Felipe Jonathan? Sanches? Não dá, né? Então, o, o Lisca tem que começar por aí. Mantém o Bruno Oliveira, porque é um cara que não jogou muitas partidas no Santos. Ele merece jogar um pouco mais. E vai testando outros que já tá aí faz tempo. Que nem pra mim, Lucas Pires é melhor que o Felipe Jonathan. Só que ele tá machucado, né? Então ele não pode entrar. Mas quando se recuperar, ele tem que voltar de imediato. Se o Lisca gosta do Felipe Jonathan, nós vamos saber nos próximos jogos, né? Por enquanto ele não tem opção ali na lateral esquerda. Então vamos ver nos próximos jogos o que ele vai fazer. Se ele vai manter o Felipe Jonathan ou vai, quando o Lucas Pires voltar, se ele vai fazer um teste. Ontem, o jogo de ontem foi praticamente peneirão, né, que a gente fala, né? Na Várzea. Foi uma peneira ontem. Botou uma parte de jogador, fez um rodízio, trouxe até o Balieiro, que não vinha jogando.
E sai colocando o Lucas Barbosa no meio, que ele jogava na ponta, e faz uma misturada danada. Assim fica difícil fazer vitória, galera, ganhar. Porque futebol é entrosamento. Futebol é entrosamento. Se os caras não tá jogando todo o jogo junto, não vai entrosar nunca. Aí coloca um no jogo, aí no outro jogo já é outra formação, aí é outra, pô. Os caras não é o Barcelona nem o Real Madrid, né? Esses jogadores que estão aí. Não é. Porque se tu pega só craque ali no time, fica mais fácil você ficar mudando toda hora de formação, ficar mudando toda hora o time, porque os caras se adaptam, né? Os caras são bons. Agora um time fraco, um elenco fraco, você toda hora fica mudando, toda hora fica mudando, muda a formação, aí joga com 3 zagueiros, depois joga com meia, depois sem meia, depois 2 volantes, um volante, 2 atacantes, 3 atacantes, entendeu? Você ficar mudando, fazendo essas variações aí, não dá certo, porque o time não entrosa. O ideal é manter os mesmos jogadores, né? O ideal é manter. Tirando os machucados, mas é bom manter. Que nem eu não gostei que ele tirou o Rodrigo Fernandes, não gostei. Porque que é o jogador titular, entendeu? Se é o titular, ele tem que manter. Aí vai colocar o Balieiro. O que o Balieiro vai fazer de diferente que o Rodrigo Fernandes? Não tem nada diferente. A gente já conhece esse jogador faz tempo, né? E o certo é ele pegar e fazer testes, né? Vamos ver essa semana que ele vai trabalhar e se ele vai fazer algum teste. Eu gosto muito do Patati. Ele é um jogador abusado, merece mais chance, né? Gosto do Lucas Braga, jogou bem ontem. E o Alex. Esses dois jogadores jogaram bem. O Alex e o Lucas Braga ontem, né? Jogadores que, mesmo que ele não, que nem o Lucas Braga, mesmo que ele não tenha uma partida boa, não jogue bem aquela partida, ele é um cara que ele volta para marcar, entendeu? Ele ajuda na marcação, ele volta para a zaga, ele tá em todo lugar do campo, o Lucas Braga. Eu sempre falo que ele é um cara que joga com o coração na chuteira, o cara é santista mesmo, entendeu? Se ele tiver em uma fase, ele corre, pelo menos correr ele corre, entendeu? Eu gosto de jogador assim. Não dá para jogar bem, mas tu vê alguma coisa nele, que ele correu, marcou, ajudou. Agora, outra coisa, o Batistão. Batistão, eu falo nos meus vídeos, eu não gosto muito do tipo do jogador do Batistão, porque é um jogador que joga bem contra o Botafogo e ontem não jogou bem. No próximo jogo ele não vai jogar bem. Aí no outro, entendeu? Não mantém, não é regular. Joga jogo bem, jogo ruim, isso aí é ruim pra caramba, né? Não manter. E aí fica difícil, entendeu? Como é que a gente vai confiar num jogador desse? Então, pra mim também é banco. Outro que tem que ir pro banco. Batistão. Agora vai colocar quem no lugar? Se não contratar, não vai ter ninguém pra colocar. Só subir alguém da base, né? O Ângelo ontem é assim, eu gostei dele, né? Que ele foi pra cima, entrou, meteu uma bola pro Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo perdeu o gol ontem, né? Nós podia ter saído com a vitória, ele perdeu o gol. Mas eu gostei do Ângelo, só não gosto nas partes que ele vê 2, 3 jogadores na frente dele e ele acha que vai sair driblando fácil, os caras. E os caras tomam a bola dele como se fosse uma criança, né? Isso que é engraçado. O Ângelo dribla um, dribla dois. Aí quando ele acha que vai chegar perto do gol, o cara vai lá, toma a bola, toma a bola dele como se fosse uma criança. Fala, sai daí, vai, dá a bola aqui. Isso é complicado, né? Tem que botar na cabeça dele que não dá para resolver tudo sozinho, né? Não pode ser muito individual, tem que ser coletivo, né? Se o time for coletivo, que nem quando começou o jogo do Botafogo, eu fiquei bem animado, eu fiquei felizão. Comecei a gritar, bater palma, falei, nossa, o Santos tá jogando muito hoje. O Bruno Oliveira, não sei o quê, o Batistão, estão correndo pra caramba, o time tá diferente e tal. Ainda era com o Marcelo Fernandes, né? Eu fiquei bem animado no começo do jogo, mas depois caiu, mudou tudo, aí voltou a ser o time que era. Vocês podem ver isso. Se alguém quer confirmar o que eu tô falando, assiste o começo do jogo contra o Botafogo. Se o time não pressionou, fez uma marcação lá em cima, os jogadores foram tudo junto, bem agrupado, né? Que nem o Lisca falou. O Lisca gosta de time agrupado, né? Ele acha que o time tá muito espaçado. Isso é ruim. E é verdade, o Lisca tem razão. Principalmente no meio de campo. No meio de campo tem muito espaço. E quando o Zanocelo joga, fica mais espaço ainda. E o Camacho com o Rodrigo Fernandes também é outra dupla que não dá certo no meio de campo.
Já fizeram todos os testes ali, né? No meio de campo. E nenhuma dupla fica bem ali. O Zonocelo, pra mim, ele corre errado. Ele sabe marcar, mas ele marca errado, porque corre errado. Quando ele bota ele de segundo volante, ele fica todo atrapalhado. Ele fica tomando o espaço do Rodrigo Fernandes. E aí não dá certo, entendeu? Não dá liga. O Zanocelo não deu liga nem com o Camacho, nem com o Fernandes, nem com o Sandri. Particularmente, eu gosto mais do Sandri, eu gosto. Tipo assim, eu gosto do Fernandes e mais o Sandri. Porque se for para escolher Zanocelo, Camacho e Sandri, eu prefiro o Sandri, que o Sandri ele dá mais mobilidade, né? Ele é baixinho, corre pra caramba, chega junto também, corre pra caramba. O Zanocelo já corre, mas ele corre errado, eu acho. Ele se posiciona errado. Então, é um jogador que é imaturo ainda. Eu acho que precisa muito crescer no futebol ainda para poder ter chegada, né? Agora, quando ele joga de segundo volante, eu acho que na verdade a posição do Zanocelo é meia. Sempre achei, porque ele já fez gol chutando de fora, né? Fez gol de falta até. Ele mete umas bolas, inverte umas bolas até que boa, né? Às vezes. Eu acho que ele não é volante, ele não é bom para marcar. Nem segundo volante, eu acho que ele é meia. Ele é meia. Só que o meia, o que o meia tem que fazer? Tem que meter as bolas pro Marcos Leonardo. E isso aí ele não sabe fazer também. Entendeu? O que ele sabe fazer é só inverter bola, só isso. Não vejo nada demais assim no Zanocelo, então não vale a pena comprar ele. Quem mais? Marcos Leonardo dispensa comentário, né? O cara é muito bom, né? Ontem ele perdeu um gol, vacilou, mas o cara é muito bom. Então, se eu fosse contratar, eu contrataria umas meia dúzia de jogador. Pelo menos, umas meia dúzia. Lateral direita, lateral esquerda, volante, meia. Eu gosto sempre de jogar com meia esquerda, né? Eu gosto do Bruno Oliveira, que ele é canhoto. Então, se eu fosse montar um time, o meu meia seria meia esquerda. Mas existe bastante meia direita aí bom também. Ah, existe bastante meia bom. Mas eu dou preferência pelos meia esquerda, né? Os canhotos, né? Geralmente canhoto é um pouco mais habilidoso, né? E é isso aí, galera. O que mais que eu tenho que lembrar aqui? O John não foi para São Paulo ainda, né? Porque está negociando, ainda está negociando, o valor é baixo. 4 milhões não é nada no jogador. 4 milhões foi o Felipe Jonathan, né? Santos pagou para o Ceará, né? E tem um jogador, tem uns goleiros reserva do Santos aí, o Lisca disse que gostou do treinamento deles. Diógenes, né? E tem outro rapaz aí também que é bom jogador também. De goleiro, o Santos não precisa. Não precisa contratar. Mesmo que venda o John, eu acho que não precisa contratar outro goleiro, não. Os que tem da base aí são bons. O mais preocupante para o Santos é montar um time para fazer gol, ou seja, o ataque, né? Nosso ataque não é que é fraco. O Marcos Leonardo não é fraco. O nosso ataque, ele não tem ligação, né? Ligação que eu falo é tipo chegando na tabelinha, chegando com a bola rasteira, né? Tocando a bola, enfiada de bola, lançamento. Não tem isso. O que tem é chutão para frente. Principalmente quando o Michael tá. É pegar a bola na zaga, dar um bicão para frente lá e vamos ver o que vai dar. Quando o time joga desse jeito, é porque não tem ligação. Não tem ligação. A ligação é só direta, é bicuda para frente. Isso aí também atrapalha muito. Então, nós precisa de. Se eu fosse contratar um jogador, gente, vamos supor, escolhe um ponto aí, só um cara só. Um jogador, eu escolheria um meia, eu acho. A gente precisa de tudo, mas eu escolheria mais um meia, porque precisa desse meia para poder a bola chegar no Marcos Leonardo. E não tá chegando. Não tá. O Marcos Leonardo, ele é um jogador que ele vem buscar muita bola. Às vezes ele vem até o meio de campo buscar a bola. Isso atrapalha ele, entendeu? Porque ele é goleador. Desde a base ele vem só fazendo gol.
Então, ele tem que ficar mais perto da área e vir outro cara arrastando a bola e levando para entregar para ele. Essa é a ideia de jogo, entendeu? Marcos Leonardo ficar mais fixo e ter um meia que leve a bola até lá. Até agora o Santos não apareceu esse meia, né? O Bruno Oliveira tá tentando ser, mas não, para ele não tá dando. Eu acredito que a posição que o Santos precisa mais é meia. Meia de ligação, né, que a gente fala. É o meia que enfia a bola pro atacante. Aí o Marcos Leonardo ele vai render mais. Vai render bem mais. Se tiver esse meia, né? Mas aí tem a posição de lateral também, direito, que o Santos precisa muito. Mas na minha opinião, o meia é o que necessita mais. E um meia bom, um cara que segure a bola quando precisa, que lance, que leve a bola para o ataque, para não ter que dar esses bicão para frente. O Rodrigo Fernandes, eu vi bastante vídeo dele antes de ele ser contratado. Ele é um jogador que ele consegue carregar a bola. Ele é bom nisso. Ele tem uma certa habilidade, ele consegue dominar bem a bola, sabe fazer tabela. Só é um pouco pesado ele, né? Mas ele consegue carregar. E também o Pituca, se ele viesse, ia dar certo. No Santos, o Pituca jogava de volante, né? Mas se ele chegasse agora, por exemplo, eu colocaria ele de meia. Ele é canhoto, né? Sabe tocar bem a bola, ia dar certo. Então é isso, galera. Eu falei do time todo, falei das posições, o que eu acho mais necessário o Santos contratar. Eu acredito que nessa semana, até sexta-feira, deve ter alguma novidade aí. Não é possível, né? Tem que ter uma contratação, pelo menos aí. Cadê a resposta do Rueda, né? Fica toda hora falando de jogador que vai ser contratado, vou trazer esse, vou trazer aquele. Até agora não saiu nada. Pelo contrário, estão querendo levar o John e vai ficar com um a menos aí. Então, vamos torcer que venha jogador essa semana. Porque o jogo contra o Fluminense não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Fluminense está em terceiro lugar, está só subindo. Estão jogando bom futebol. O Fernando Diniz conseguiu ajeitar o time, né? Fazer o time ser bem ofensivo. E os caras têm um Cano, né? Que é o artilheiro do campeonato, tem 12 gols. Aí fica complicado. Complicado. Vai ser na Vila o jogo, né? Segunda-feira, 8 da noite. Eu acho complicado. Esse jogo do Fluminense vai ser um dos mais difíceis do Santos. Por isso que era importante ter ganhado o primeiro jogo, né? Só que no primeiro jogo o Santos foi roubado. Foi pênalti. Foi pênalti e não deram pênalti. Por incrível que pareça, se eu não me engano, o pênalti foi em cima do Angulo. Em cima do Angulo mesmo. É. O Angulo deu um toque na bola e chutaram o pé dele e o juiz não deu. Se tivesse essa vitória aí, o Santos estaria com 28. Por isso que eu falo, galera, os jogos, os primeiros jogos do Brasileirão são os mais importantes. Porque os times estão engrenando. Ninguém sabe quem vai ser o primeiro. Ninguém sabe qual é o time que vai lutar por disputar o campeonato. Por exemplo, o Atlético Mineiro. Quem diria que o Atlético Mineiro estaria em quinto hoje? Ninguém. É quarto e quinto, né? Tá por aí. Que tivesse caído tanto assim. Ninguém ia imaginar. Todo mundo falou que o Atlético Mineiro, por causa do Hulk, porque já foi campeão brasileiro, seria o time que ia chegar, né? Que ia chegar, mas não é. É o Palmeiras que está em primeiro. E o Palmeiras, ele é um time muito regular, né? É um time muito regular, por isso que eles conseguem ganhar campeonato. Não é um time absurdamente bom. Não é um time, assim, excelente, né? Não é, não é. O Palmeiras não é tudo isso, galera. Não é. Mas é um jogadores entrosados, que é o que eu falo. Sem entrosamento, nenhum time ganha. E o Palmeiras é o time mais entrosado do campeonato, na minha opinião. Os jogadores se conhecem mais. Rony, Dudu, esses caras eles se conhecem bem, né? Tem vários jogadores aí, todos eles se conhecem bem. Então é por isso que dá certo o Palmeiras. O Palmeiras ganhou ontem, né? Ganhou ontem de 2-1 do Internacional. E é aquilo que eu falo, sem entrosamento, nenhum time vai para frente. Então o Palmeiras
vai ser candidato a título a todos os campeonatos. Porque é o que mais mantém jogador, entendeu? Não vende jogador, Rafael Veiga tá aí, o Scarpa tá aí. É sempre os mesmos. Então, esse negócio aí cria entrosamento entre os caras, entendeu? Sempre tá jogando o mesmo time junto. Gustavo Gomes tá mó tempão aí, né? Marcos Rocha, e aí tem Zé Rafael. Então, esses jogadores aí são entrosados. Então, se começar um campeonato, eu posso cravar que o Palmeiras vai estar entre os primeiros, que vai ser campeão. Então, todo mundo vai pensar isso. Porque é o mesmo time, é a mesma formação. O Abel muda poucas coisas no time. E o Abel também, apesar dele ter sido campeão, né, da Libertadores, tudo, eu não acho ele um técnico excelente. Até porque quando ele veio para o Palmeiras, ele não ganhava nada. Nunca foi campeão de nada. O Palmeiras contratou ele por causa da onda portuguesa, né? Ah, é português. O Jorge Jesus deu certo no Flamengo. Vamos trazer o português também. O Santos trouxe o português também, né? Já tava todo mundo trazendo português. E o Palmeiras foi nessa onda, trouxe o português. Só que deu certo. Mas por que deu certo? Por causa do time, a formação do time e os jogadores. Não pelo técnico. O técnico é bom, ele monta o time certinho, sabe fazer substituição certinho. Porém, se o elenco não fosse bom, não ia dar certo. Se o Abel Ferreira viesse para o Santos, não ia dar certo. O elenco que tem não tem condições de ser campeão. E o Flamengo ganhou ontem, né? Ganhou do Avaí, 2-1, né? Tava 1-1, aí o Flamengo fez gol. 2-1, ganhou. Mas sofreu para ganhar lá na ressacada, lá no estádio do Avaí. O Santos perdeu lá, né? Perdeu de 1-0. Mas o Avaí não dá moleza, não. O Flamengo sofreu para ganhar, tá? Que mais? O Corinthians ganhou de 2-1 e saiu para minha surpresa. Porque antes do jogo, meu palpite era que o Atlético vencia, né? Vencesse o Corinthians. Por estar jogando no Mineirão, jogando em casa, e perder de 2-1 pro Corinthians, com o Hulk jogando. Tem muito jogador bom no Atlético Mineiro. Tem um Pedrinho agora, né? Um Pedrinho que era do Corinthians, voltou pro Atlético. O Atlético também tá com boa grana aí. Eu acho que é o segundo ou terceiro time que mais tem dinheiro, né? O primeiro é o Palmeiras, aí tem o Flamengo e tem o Atlético Mineiro. Esses três times aí tem muito dinheiro. O Atlético Mineiro, quem financia lá é o dono do Banco Inter, né? Que também é dono da MRV, construtora. É um cara que tem muita grana, muito dinheiro. É o Menin, né? O Menin, Rubens Menin. É um cara muito rico lá em Minas. Banqueiro, dono de construtora. Então, assim fica fácil, né, galera? Assim fica fácil ser campeão. Pode pagar qualquer jogador que ele quiser. 1 milhão de salário para eles é pouco. E eu tô falando de outros times aqui porque eu tô lembrando, né? O que eu tô lembrando eu vou falando aqui. Às vezes eu vou estar comentando da rodada, né? Como acabou, a metade do Brasileirão acabou agora, né? Tem 38 rodadas, já estamos na 19, né? Terminou hoje a 19. A 19ª rodada terminou hoje. Aí por isso que eu tô dando uma variada aí nos times que eu tô falando. E o Corinthians surpreendeu ter ganhado do Atlético lá na casa deles. Esses 3 pontos foi importante para eles. E é isso, galera. Eu acho que contra o Fluminense vai ser um jogo difícil, mas eu confio no Santos. Por que eu confio? Porque vai ser na Vila e porque toda vez que eu chuto o resultado do Santos, eu nunca acerto. Para mim, o Santos ia ganhar do Avaí e perdeu. Aí, para mim, o Santos ia ganhar do Botafogo e eu acertei, né? Eu achei que o Santos ia ganhar do Botafogo. Agora, contra o Fluminense, se eu fosse dar um palpite, eu daria 1-0 pro Santos ou empate de 1-1. Porque o Fluminense está bem ajeitado, né? Tem um artilheiro do campeonato e tá bem ajeitado também. O goleiro é experiente, é o Fábio, né? E fora os outros jogadores aí, que é bem conhecido, né? Todo mundo já sabe que tem o Ganso, a zaga deles é boa também. O lateral que era do Ceará, eu esqueci o nome dele. Mas o lateral que eu gosto muito, aquele lateral lá.
É um jogador que não é muito assim falado na mídia, né? Mas ele corre pra caramba, ele joga muito. Pra me lembrar de cabeça, galera, é difícil, mas eu assisto quase todos os jogos do Brasileirão. Não assisto só jogo do Santos, tá? Assisto muito do Fluminense, já assisti do Avaí também, assisto jogo do Flamengo, assisto vários aí, vários jogos. Eu acho que no meu canal eu vou fazer isso. Eu vou sempre dar um pitaquinho dos outros times também, assim, como foi a partida, qual é o meu palpite do jogo, porque eu acompanho vários jogos. Esse jogo do Goiás com o São Paulo 3-3 me impressionou, 3-3. O que mais me impressionou foi o artilheiro deles, né, do Goiás. É Pedro, né? É Pedro o nome dele? Pedro Raul, é Pedro Raul. Pedro Raul, lembrei de cabeça. Segundo vice-artilheiro. Tem 10 gols ele. Eu sempre achei esse jogador bom. Esse jogador aí, acho que se jogou no Vasco, se eu não me engano. Ele jogou no Vasco, ele é bem grandão. Eu achei ele bom, mas ele era reserva do Goiás. E, por incrível que pareça, ele virou titular há pouco tempo, né? E tá metendo os gols, já é o vice-artilheiro. Teve um jogo aí que ele fez, se não me engano, 2 ou foi 3 gols. Ele tava na reserva, entrou e fez os gols. Pedro Raul é bom jogador. Então o Santos tá faltando olheiro, porque os outros clubes, todos eles contratam bem. É impressionante isso, né? O Fluminense consegue montar bom time, contratar bem. É, vou falar os times que têm menos dinheiro, né? Porque os que têm dinheiro é injusto eu falar que eles contratam bem. Lógico que eles vão contratar o melhor, né? Aí traz Hulk, Arrascaeta, entendeu? Esses caras aí, tudo tá nesse time aí porque o time tem dinheiro, né? Aí fica complicado. Mas comparando outros times aí, tipo, o Fluminense é um time que contrata muito bem, revela muito jogador também, que nem o Santos. Luiz Henrique, né? Os caras revelaram agora, já foi até vendido. E tem outros jogadores aí, entendeu? O Fluminense revela muito jogador. Isso é muito bacana, assim, né? Ver jogador, jogador sendo revelado, né? E o Santos, ultimamente, tá difícil revelar, né? Só revelou o Rodrigo, tá revelando o Ângelo agora, mas o Ângelo não vingou ainda. A gente não pode falar que ele é a melhor revelação do Santos, que é craque, ainda que a gente tem que ter calma com ele, é novo ainda, né? Então a gente não pode falar isso, que ele é o próximo raio, né? Isso aí a gente não pode falar, porque o Ângelo ainda não virou realidade. Por enquanto é uma promessa. Eu acho que tá mais pra gente chamar de raio o Marcos Leonardo, né? Ele é raio, porque é o próximo a ser vendido, eu acredito que seja ele, né? Pelo que ele tá fazendo gols, jogando bem, né? Fizeram até um funk aí pra ele, uma música aí, ficou bem bacana a música do Marcos Leonardo. Bem bacana mesmo. O rapaz foi até no varanda cantar lá. Esqueci o nome dele, MC alguma coisa lá. Foi bem bacana mesmo. Então é isso, os outros times conseguem montar um elenco que pelo menos dispute, né? Pelo menos consiga competir. E o Santos, time gigante, não consegue montar um time para competir. Porque defensivamente o Santos não é bom. Não é bom. Não é um time equilibrado. Não estou falando do Bauer, mano, do Michael, dos zagueiros, não. Estou falando assim, o conjunto, né? O conjunto. A gente vê outros times aí, que nem o Avaí. Eu sempre bato nessa tecla. O Avaí é um time organizado, é equilibrado. Ninguém vai lá e bate no Avaí fácil. O Flamengo ganhou no maior sufoco lá ontem. De 2-1, mas foi maior sufoco. Não foi fácil, não. O Santos é um time, sim, defensivamente é um time que é desequilibrado ainda. Não se acertou. Só era bom defensivamente quando o Carille estava aí. Eu acredito que o Carille, como ele salvou o Santos do rebaixamento, e ele tem uma experiência nisso aí, né? De montar equipes para poder se defender bem e depois atacar. E ele tinha uma sorte danada, né? E os times dele sempre ganham de 1-0. Era assim no Corinthians, quando veio pro Santos também. Se defendia bem, ia lá, fazia um golzinho e ganhava a partida. E 3 zagueiros, montava 3 zagueiros. Galera, não é fácil não montar time com 3 zagueiros, viu? O Santos nunca teve esse DNA.
E o cara, ele conseguia montar o time com 3 zagueiros e o time ficava bom, equilibrado. Impressionante mesmo o que ele fazia. Ele entende muito de tática. Eu gosto muito do Carille. Eu acho que foi injusto a saída dele. Mas ele não tem um DNA do Santos, né? Que é DNA ofensivo. Mas para esse elenco que nós tem aí, tem que ensinar os caras primeiro a se defender, né? Porque atacar é difícil. Um elenco limitado não vai fazer muito gols, né? Então eu acho que defensivamente o Carille estava indo bem. Eu acho que, né, o Edu da Sena parece que derrubou ele, né? Não gostei muito não da saída dele. Porque o Busto e o Carille tinha praticamente a mesma porcentagem de aproveitamento. Era quase a mesma coisa. Só que o Busto demorou mais um pouco, né? Deixaram ele ficar mais um pouco. E o Carille, por muito menos, foi mandado embora. Eu acho assim que o elenco do Santos, se tu bota um bom técnico ali, um técnico bom, não vai dar jeito. Então tem que mexer no elenco. Contratar jogadores, porque aí qualquer técnico fica mais fácil de trabalhar, né? O Carille, por isso que eu falo no Carille, porque ele conseguiu fazer um omelete com poucos ovos, né? Ele conseguiu fazer um time se defender bem, mesmo não tendo um elenco, né? Porque não deram muita contratação para ele, tá? Aí chegou o Busto, aí começou a chegar, né? As contratações. Aí se tu pega o Carille e desse vários jogadores para ele ia fazer um trabalho melhor, né? É igual o Fernando Diniz. Se você entregasse mais jogadores para ele, que nem o Fluminense entregou jogadores bons para ele. E ele tá fazendo o time jogar. Tem uma resposta, né? Quando você tem um elenco bom, aí o técnico chega, né? E bota a filosofia dele ali e dá certo, porque os caras entendem. Mas quando você tem time ruim, cara, eu não tenho um técnico que dá jeito, porque ele vem com a formação, aí muda a formação, bota 3 zagueiros, bota 3 atacantes, e vai mexendo e troca, e tira o reserva e coloca. Entendeu? Muda muito, muda e não consegue chegar num patamar, entendeu? Não chega em lugar nenhum. Eu acho que o Lisca vai se perder aí também. Vai ficar fazendo um teste, altera isso, tira aquilo, tira o Felipe Jonathan, coloca o Lucas Pires, tira o Matos, coloca o Aulo, tira o Aulo, entendeu? Aí coloca o Balieira e vai ficar mudando assim. E esse rodízio que ele vai fazer aí não vai dar certo e ele vai acabar saindo do Santos. Porque a culpa sempre cai no técnico. É impressionante. O técnico que é ruim, ele não presta, ele montou o time desse jeito, do outro jeito, entendeu? Se o elenco for bom, o técnico vai ganhar. Se for ruim, não tem segredo. Pode mudar, 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 que não vai dar certo. Então eu espero que o Santos aí, essa semana, pelo menos os 2 jogadores aí contrate, né? Pelo menos os 2, né? O da lateral direita, que eles estão falando sempre aí, e pelo menos o meia aí. O meia é pelo menos isso, né? 2 jogadores, não é pedir muito, né, Rueda? 2 jogadores não é pedir muito. E ainda mais esse jogador sul-americano aí que ganha menos que os brasileiros, tá? Por isso que o Rueda tá indo nesses jogadores aí, porque ele ganha menos. Só que ele não sabe negociar, entendeu? Não sabe negociar. Ele quer pagar menos, chega na hora acaba pagando mais. Né? Porque o Angulo por 500 mil é caro, o Goulart é caro por 500 mil. Paga muito caro os salários. No fim, no custo-benefício não valeu a pena, né? E jogador de graça não é bom. Não presta contratar jogador de graça. Só para pagar salário. Tem que desembolsar pelo menos um dinheirinho aí. Porque aí você, Rueda, em vez de trazer 2, 3, 4, 5 jogador, traz 2 bom e paga uma entrada aí pros caras. Paga uma moeda aí, ou faz uma oferta aí e traz. Beleza? Então é só isso, galera. Nossa, travou a live. Nem sei se tá gravando, ó. Travou ali, ó. Tô parado. Então, beleza. Se estiver gravando aí, eu vou dar um salve para vocês. Muito obrigado por acompanhar. Curta, se inscreva no canal. Valeu, fui!